E aí, tudo certo? Ótimo! Então hoje nós vamos para o estudo do livro Educação de Corpo Inteiro, Teoria e Prática da Educação Física, do autor João Batista Freire, série Pensamento e Ação no Magistério. Esta é a 4ª edição, publicado pela editora Scipione. Então vamos fazer um resumo, passo a passo, ponto por ponto, buscando uma forma mais detalhada de contar tudo que está escrito no livro. Ok? Então vamos lá. Vamos começar pela introdução. Toda criança tem como marca característica a intensidade de sua atividade motora e a fantasia. Entretanto, o sistema escolar impõe às crianças uma imobilidade, desde os primeiros dias de aula, de forma súbita e violenta. Muitas vezes, essa linguagem da imobilidade e do silêncio não é entendida pela criança, e isso as deixa mais cansadas e preocupadas. Entretanto, há outra forma de aprender, e para João Batista Freire, só é possível aprender no espaço da liberdade. E é por isso que se deve propor uma educação de corpo inteiro. Existe um vasto mundo da cultura infantil cheio de movimentos, jogo e fantasia, que é ignorado pelas instituições de ensino. Nem a educação física, que deveria ser especialista em atividade lúdica e cultura infantil, leva isso em conta. Durante a fase de aprendizagem, todas as situações de ensino devem ser interessantes para a criança, mas como fazer isso ainda é um mistério. Porém, uma coisa é certa, negar a cultura infantil é mais uma das cegueiras do sistema escolar. Corpo e mente precisam ser entendidos como integrantes em um único organismo e, para João Batista Freire, as ações pedagógicas precisam ter um significado. Só assim haverá educação concreta, formação autônoma e democrática, dentre outros. A sugestão é: em todo início de ano letivo, é necessário que o corpo das crianças também seja matriculado. Prosseguindo, 1. Pedagogia do movimento na escola da primeira infância. Subtítulo: um nome inadequado. A pré-escola não deve ser vista como uma preparação da criança para a escola. Dessa forma, o foco é numa preparação para o futuro, algo incerto e real, o que acaba levando a criança a deixar de aproveitar o hoje, o momento atual. Para João Batista Freire, o nome pré-escola deveria ser mudado, deveria remeter a algo mais presente, mais real, como, por exemplo, escola de primeira infância ou jardim de infância, como já foi usado no passado. Muitos colocam seus filhos nas escolas com a esperança de que cheguem à primeira série alfabetizados, ou que sejam orientados rumo à faculdade, um caminho de direção única, rumo ao sucesso. Atividade corporal e brinquedo. Como é o brinquedo da criança na primeira infância? Para saber isso, é preciso compreender um pouco sobre desenvolvimento humano. A criança na primeira infância é muito centrada nela mesma. Portanto, é admissível que elas permaneçam nessa condição por algum tempo. O que não pode haver é a extensão dessa condição por muito tempo, atravessando a segunda infância, a adolescência e a vida adulta. A criança vai tomando conhecimento do mundo através das relações com os outros e com as coisas, mas essa mudança é lenta e gradativa. A autocentração da criança é, portanto, marca característica da criança que entra na escola de primeira infância, e esse aspecto vai se modificando aos poucos, e se a escola permitir que ela haja em liberdade e se o ambiente doméstico não comprometê-la física e intelectualmente, ela chegará ao primeiro grau razoavelmente socializada e estabelecendo relações de troca com seus iguais. Nesse período da vida, a aprendizagem significativa está muito relacionada com a ação corporal. É ela a intermediadora entre a língua escrita e o mundo concreto. E se houver uma ânsia descontrolada por alfabetizar a criança, ela dificilmente conseguirá fazer uma ligação entre o que se aprendeu e o mundo. Em suma, uma criança não vai apenas à escola para se alfabetizar. Se assim fosse, a pré-escola estaria fadada a ser uma instituição de ensino pobre, ou o restante das coisas que a criança precisa aprender, ela o faria através da sociedade. Diante das características das crianças de primeira infância, a educação física e o jogo são importantíssimos, e se o contexto for significativo, os recursos pedagógicos terão consequências valiosas para o seu desenvolvimento. Próximo item, o desenvolvimento motor. O papel da educação física no desenvolvimento infantil. Os movimentos das crianças não devem ser padronizados, justamente porque não devemos levar em consideração apenas os aspectos motores, mas também os culturais e sociais. Para o autor, o que existe são esquemas motores, uma vez que os movimentos construídos pelos sujeitos dependem da situação, dos recursos biológicos e psicológicos de cada um, e também do ambiente em que vivem. O sujeito, por si só, não se basta, ele precisa sempre completar-se no mundo. O simples ato de pegar só existirá quando a mão, que pode fazê-lo, interagir com o objeto a ser pego, com algo externo. Dessa forma, não é possível definir maneiras corretas de movimentação das crianças, sem entendê-las como seres que vivem em sociedade no mundo. Em relação ao conteúdo pedagógico, a educação física tem que entender que o desenvolvimento das habilidades motoras pode ser adquirido através do jogo, do brinquedo, que é o universo da cultura infantil, ou seja, a linguagem que elas conhecem.
Assim, a linguagem verbal pode, muitas vezes, ser incompreensível para as crianças, assim como a linguagem corporal, se esta, de início, não se referir à cultura que é própria das crianças. Próximo item, uma viagem chamada vida. A vida intrauterina é estável e confortável, e quando nascemos, passamos a integrar um mundo perturbador, instável. Dessa forma, podemos considerar que a vida é uma viagem sem volta, e já que não há outra possibilidade, o jeito é adaptar-se. No início, os recursos que a criança dispõe para viajar são os movimentos automáticos e reflexos, o que lhe garante o básico para sobreviver. Quando a criança parte para a segunda etapa da viagem, ela carrega na bagagem todas as conquistas da etapa anterior. Já nessa segunda etapa, surgem os movimentos intencionais, ou seja, aqueles movimentos carregados de vontade, de querer fazer. Isso nos mostra que o córtex cerebral está amadurecendo e assumindo as suas funções. Antes da linguagem verbal, os seus esquemas motores estão formados. Isso porque esses são recursos menos sofisticados que a linguagem e o pensamento. E também porque esses são os recursos que a criança dispõe para lidar com as adaptações e transformações do mundo, as condutas motoras. A partir disso, além de criar recursos motores para viajar, a ideia é criar recursos simbólicos para ampliar os limites dessa viagem. Nesse período, as crianças já fazem muitas coisas, mas sem compreendê-las. E à medida que o tempo passa, ela começa a humanizar-se, pois os seres humanos têm acesso ao símbolo. Sendo assim, é fundamental que a escola promova o fazer justamente com o compreender. Item seguinte, esquema motor. Quando a criança começa a desenvolver os seus esquemas motores, ela vai percebendo que alguns objetivos ela alcança com os recursos que tem, outros ela fracassa até que desenvolve recursos para lidar com um problema novo, modificando e adaptando-se à nova situação. Na ação corporal, quando há um ato de pegar uma bola, por exemplo, não há mais mão e bola de maneira isolada, mas uma fusão dos dois, transformando esse ato em algo chamado ação. Item seguinte, o surgimento da linguagem. As palavras substituem as ações físicas. Se consideramos a fala também uma ação física, diríamos que certas ações físicas substituem outras, de outro nível. Com o surgimento da fala, algumas ações físicas podem ser deixadas de lado, sendo substituídas pelo simbolismo. A linguagem é fundamental para estruturar e elevar o pensamento e também os atos motores. O surgimento da linguagem permite à criança conhecer um mundo novo, sem fronteiras, ligado ao imaginário, sonhos e fantasias. Agora vamos ver os períodos do desenvolvimento infantil. Antes de qualquer coisa, é preciso deixar claro que esses períodos não são estanques, com um período terminando e o outro começando logo em seguida de uma maneira precisa e matemática. Afinal, estamos falando de seres humanos com diferenças e particularidades. Dito isso, o autor analisa diversos estudiosos da área e, evidentemente, tem alguns como referência. Os autores de sua referência são Piaget, Vallon e Vygotsky, que consideram a atividade motora como um meio de adaptação, de transformação, de envolvimento com o mundo. De modo geral, pode-se dizer que nos primeiros momentos da criança, seu movimento é automático, reflexo. Leboeuf chama essa etapa de corpo submisso. Passados alguns meses, nota-se reflexos arcaicos, de sugar e agarrar, por exemplo, surgindo os movimentos intencionais. Leboeuf chama essa etapa de corpo vivido. Para se adaptar ao mundo, o sujeito desenvolve movimentos corporais específicos, voltados para a resolução de problema de forma intencional. São os esquemas de ação. Se ainda conseguir representar suas experiências práticas por imagens, a criança precisa, por necessidade, desenvolver todas as possibilidades básicas de movimentação corporal. Segundo Piaget, o período que vai do nascimento até o surgimento da linguagem é o sensório-motor. E esse período é dividido em 3 estágios: o dos reflexos, o da organização da percepção dos hábitos e o da inteligência propriamente dita. É a fase de latência. Com o surgimento da linguagem, inicia-se um novo período, onde a criança incorpora aquilo aprendido anteriormente, o símbolo, à representação mental. É a chamada primeira infância, ou período pré-operatório, intuitivo ou simbólico. A partir daí, não há mais o apenas fazer por fazer, mas o fazer e compreender. Mas não podemos nos esquecer que esse raciocínio, essa coordenação da linguagem, ainda está em formação e apresenta certas dificuldades, como o período anterior. Cronologicamente, esse período vai até os 6, 7 anos. Finalmente, após anos aprendendo e se desenvolvendo, a criança se vê capaz de estabelecer com o mundo uma relação de igualdade. É nessa fase que há a transição do egocentrismo para uma visão mais social, onde a criança começa a se ver como parte de um todo. Para Piaget, esse é o período operatório concreto, o início da cooperação e raciocínio lógico. Essa fase do raciocínio lógico muda completamente a expressão motora da criança, pois suas ações agora acontecem em função de uma tarefa coletiva. Nesse período, apesar do avanço de qualidade, o pensamento da criança ainda é limitado pelo seu mundo concreto vivido.
Em termos de idade, esse período vai até os 10, 12 anos. O último período é o período operatório formal, ou hipotético dedutivo, onde o indivíduo entra no mundo das teorias e sistemas, rompendo a barreira do mundo concreto. Próximo item, a formação do símbolo. A criança constrói muitos mecanismos que contribuem para que ela consiga entrar em contato com as coisas que estão aí para conhecer, mas a maturação biológica permite o desenvolvimento de algo que, definitivamente, faz os seres humanos serem animais diferenciados, que é o símbolo. Para Piaget, o símbolo é a representação mental de objetos do meio externo. Por exemplo, a imagem mental de uma árvore, o nome de um utensílio. Uma vez que a criança tem acesso ao símbolo, ela começa a representar mentalmente as ações do mundo. E para que as imagens existam, elas precisam se coordenar em ações, não mais a níveis de ações corporais, mas de ações mentais. Isso é o mesmo que representar na mente aquilo que se fazia na prática corporal. Próximo item, o mundo da fantasia. A criança demonstra que começou a pensar quando começa a realizar uma comunicação em linguagem verbal, social. É aí que ela começa a entrar no mundo da fantasia, do faz de conta. O esquema motor, mesmo com o surgimento da fantasia, do símbolo, continua se desenvolvendo. Evidentemente que isso acontecerá em maior e menor escala se houver estímulos, atenção e oportunidades. E dessa mesma maneira acontece com a fantasia. Ela precisa ser estimulada, exercitada. Sendo assim, a escola precisa também estimular aquilo que a criança sabe fazer muito bem, imaginar, fantasiar. Não há dúvida de que a pré-escola objetiva preparar uma base para que a criança tenha acesso à leitura, escrita e cálculo. Sendo assim, trabalha-se as noções de tempo, espaço e as características físicas dos objetos. Dessa forma, tem-se a noção de classificação, seriação e conservação. E a questão que surge é, por que não utilizar-se do correr, do pular, do brincar para ensinar todos esses conteúdos? A criança que se utiliza da liberdade para chegar a respostas e conclusões que os problemas do brinquedo apresentam, fatalmente chegarão ao pensamento lógico de que precisam para aprender a ler, escrever e contar. A pré-escola não deve se limitar ao fato de ensinar coisas para o futuro. Ela deve levar em consideração que a criança é um ser do presente. Ela é corporal e presente. Portanto, não devemos esquecer os corpos, não devemos abrir mão de algo tão fundamental, além da capacidade de agir na prática, transformando a realidade. O próximo item é o brinquedo simbólico, mas vamos dar uma pausa, descansar um pouco, beber uma água e retornamos logo em seguida. Valeu!